Boa noite a todos. Tá muito bonita a sala mesmo, que bênção. 51 pessoas já. E eu quero agradecer o ao Educandário e a Creche Menino Jesus, na pessoa da Fátima, pelo convite. Agradecer também aí a direção. E principalmente agradecer a vocês, né, que estão aqui presentes em plena segunda-feira, depois de um dia cansativo. Mas que bom que vocês se dispuseram a estar aqui nesse momento para que a gente possa bater um papo sobre um assunto, como a irmã disse, né, que não traz alegria, mas que é importante, né, que isso faz parte do nosso cotidiano e nós precisamos, sim, conversar sobre assuntos que também trazem tristeza, não é verdade? Então, eu vou compartilhar com vocês a tela. Mas primeiro eu vou me apresentar, né? O meu nome, como a Fátima disse, é Cláudia, mas pode me chamar de Claudinha, e sou assistente social. Antes de atuar na área da assistência, eu já atuei em alguns locais da área de saúde e atuei também como agente comunitário de saúde dentro da minha comunidade. Depois de assistente social, fiz alguns trabalhos em algumas áreas, mas com crianças e adolescentes eu estive em um abrigo para adolescentes grávidas aqui em Belo Horizonte, ou até mesmo com os seus filhos. Então, esse tema é um tema pertinente, é um tema que eu gosto, assim como outros temas da assistência, porque eu acho que o conhecimento ele não ocupa espaço, né? Então, é bom que nós possamos conhecer e debater outros temas também. E aí, então, agora eu vou compartilhar a tela com vocês, para que a gente possa iniciar aqui o nosso bate-papo. Nós estamos aqui no mês do Maio Laranja, né? Que é o mês nacional de combate ao abuso e exploração sexual contra a criança e o adolescente. No Brasil, gente, milhares de meninos e meninas cotidianamente, muitas das vezes de forma silenciosa, sofrem algum tipo de violência. E essa violência, ela viola os direitos das crianças e adolescentes e traz aí um comprometimento na qualidade de vida, no desenvolvimento físico, emocional e intelectual. E aí é importante, então, que nós saibamos, né, que por que esse mês de maio é considerado o mês maio laranja, né? Então, é por conta desse combate, né? Mas por que foi instituído aí o mês de maio? E aí eu vou trazer aqui, às vezes você já conhece, mas a gente vai reforçar. Dia 18 de maio de 1973, aconteceu na cidade de Vitória, com essa criança de nome Araceli. À época ela tinha 8 anos de idade. O dia foi estabelecido em razão dessa criança, gente. Ela vivia com os pais, a sua mãe, o seu pai e o irmão, na cidade de Vitória. A mãe, ela era uma boliviana radicada no país. O pai, ele era um eletricista do porto lá de Vitória. E ali eles viviam, né? O irmão da Araceli, ele tinha pouco mais idade que ela, e eles viviam ali tranquilamente. A Araceli, ela tinha uma rotina que era muito difícil de ser quebrada, então ela saía de casa, ela ia para a escola, no fim da aula, ela sempre se dirigia a um ponto de ônibus e voltava para casa. No dia 18 de maio, uma sexta-feira, ela saiu da escola e não voltou mais para casa. O pai foi dando aquele horário, ele começou a ficar ali preocupado e começou a questionar e até mesmo a procurar. A mãe começou a ficar um pouco nervosa. E aí, o que aconteceu? A
ela tinha ali um irmão e eles tinham, a criança não sabia que tinha ali uma droga. Ela foi até o local que a mãe pediu, que até então era um apartamento onde ali alguns homens se encontravam para fazer uso de drogas. E aí, quando ela chegou naquele apartamento para fazer a entrega do envelope, como a mãe havia pedido, dali ela não mais saiu viva. Naquele local, né, ali, ela foi estupidamente martirizada, gente. Ela foi espancada, ela foi estuprada, drogada, ela foi morta ali no momento de drogas e sexo. Então, ela teve a vagina, o peito, a barriga mordida, eles morderam. O queixo dela foi deslocado com um golpe. E, por fim, o corpo dela, principalmente o rosto, ele foi desfigurado com ácido, porque eles tiraram ela desse apartamento, jogaram no terreno baldio e jogaram ácido para que não descobrissem que era ela, né? Assim, bem no rosto. E aí, à época, a cidade de Vitória toda se comoveu com esse crime, né? Com essa barbaridade. O inquérito policial, ele não passou de uma farsa, porque ao longo, né, do processo ali judicial, não conseguiram transformar em evidência as provas. Foi uma trama onde as pessoas ali que estavam reunidas naquele lugar eram pessoas que detinham um poder aquisitivo, sabe, econômico. Em 1980, 7 anos depois, dois dos suspeitos, eles foram julgados e condenados, mas a sentença foi anulada, e aí um novo julgamento foi realizado em 1991 e os réus foram absolvidos. Então, diante de toda essa comoção que Vitória teve com o caso dessa menina, então eles estabeleceram o dia 18 de maio como dia, né, nacional de luta contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. E aí vocês vão me perguntar assim, Claudinha, mas por que você está trazendo isso? Por que você trouxe essa notícia para a gente? Porque ali, naquela casa, naquela família, era o lugar que ela deveria estar protegida, né? No seio da família ali, que ela devia ser cuidada. E, no entanto, o que aconteceu? A própria mãe, com envolvimento, né, ali de droga, ela colocou a filha em risco, né, numa situação de risco. De repente, na cabeça da mãe, ela falou: ah, é uma criança, ninguém vai perceber o que que tem. Mas, quando chegou naquele local, na verdade, a criança ali, as pessoas que estavam ali, fizeram o que fizeram com essa criança. Então, por isso que esse dia, 18 de maio, ficou estabelecido como o dia de luta aí. E aí, gente, o que que acontece? 1973 foi o caso da Araceli, né? Em 1979, o que prevalecia, uma lei até então que prevalecia, era chamada de Código de Menor, em 1979. Esse Código de Menor, ele tratava o menor em pé de igualdade com outros sujeitos infratores, inclusive adultos. E aí, esses menores eram submetidos a medidas judiciais toda vez que a sua conduta ela se encontrasse ali definida em lei. Então, por exemplo, uma criança aí, 12 anos de idade, ela estava na rua, ela era enquadrada ali naquele Código de Menores. Porém, esse Código de Menores, ele não reconhecia que ela era uma criança, 12 anos de idade. Ele reconhecia que não, peraí, se você está na rua, então você vai ser ali tratado, enquadrado como se fosse um adulto. Então, a penalidade era a mesma para essa criança. Então, somente em 1990 que nós aí fomos
agraciados, né, com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma lei, a lei 8069, e essa lei, ela vem trazendo aí nos seus artigos a questão do direito da criança e do adolescente. Essa lei, esse estatuto, ele veio para modificar, veio estabelecer ali uma série de direitos das crianças e dos adolescentes nas áreas da educação, do esporte, do lazer, e ele também veio trazer punição em diversas aí etapas para aqueles agressores de crianças e adolescentes. Porque muitas das vezes, como nós dissemos aqui, a violência ou até mesmo alguns atos, né, aí eles acontecem dentro do lar, dentro da casa. E aí, com o Código de Menor, isso não servia. Esse código não servia para punir, entre aspas, aí o agressor, né? Então, mas com o Estatuto da Criança e do Adolescente, isso se modificou. Então, foram diversas medidas de proteção à criança e ao adolescente que entraram em vigor aí em 1990, que começaram então a tratar a criança e o adolescente como realmente de fato deveriam ser tratados. Por quê? Porque antigamente era o Código de Menor. Então, a criança não era vista como criança, o adolescente não era visto como adolescente. E hoje não. Hoje nós temos o ECA para poder embasar aí, né, para garantir os direitos das nossas crianças e adolescentes. E aí eu trouxe para vocês aqui 4 artigos bem marcantes no ECA, para que a gente possa compreender aí os nossos papéis, né, enquanto guardiões aí das crianças e dos adolescentes. Então, o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem dizer que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e comunitária. É dever. No artigo 18, ele fala que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. E no artigo 70, ele fala que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Está estabelecido em lei, em lei. Então, o primeiro dever é dever da família, depois a comunidade, depois a sociedade em geral e, por último, o poder público. Mas, no que diz respeito aí ao tratamento, né, da dignidade dessa criança, é dever de todos. Na hora de prevenir aí uma ameaça, uma violação de direito, também é dever de todos. Então, é importante que nós saibamos aí o que essa lei traz, não só os pais, os cuidadores, mas também as nossas crianças e adolescentes, eles precisam saber que hoje existe uma lei que zela por eles, que resguarda, que traz aí a efetivação do direito deles. E aí eu estou trazendo isso para vocês porque o tema que nós vamos hoje aqui dialogar é violência e autoproteção de crianças e adolescentes, com foco nos equipamentos aí de denúncia, né? Bom, é importante que nós abordemos o tema, aprimoremos o olhar dos profissionais que atuam com a área da assistência e da assistência social, a saúde e a educação,
além dos conselheiros tutelar e outros membros da rede de proteção. Nós precisamos conscientizar crianças e adolescentes a não se calarem quando vítimas de violências. E aí, esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento pandêmico, além do vírus que trouxe o isolamento social, e de acordo com as orientações, né, da Organização Mundial de Saúde, isso deixou nossas crianças e adolescentes mais expostos à situação de vulnerabilidade. Por quê? Porque nós temos aí questões de violência intrafamiliar. Alguns de vocês podem já ter ouvido dizer assim, maus tratos, não, violência contra criança e adolescente, violência de pai para filho, foi uma avó, foi um padrinho. Então, nós dizemos da violência intrafamiliar, né? Então, eu quero dizer para vocês um pouquinho sobre essa violência, porque esse tipo de violência intrafamiliar, ela é difícil de ser desvendada. Por quê? Porque ela acontece ali no ambiente doméstico, dentro da residência, né? E ela, muitas das vezes, ela é resguardada ali pela lei do silêncio, né? Porque até mesmo pelo medo da impunidade ali dos seus agentes, porque as pessoas que deveriam apoiar e proteger as crianças e adolescentes, então, naquele momento, ela está violando ali um direito dessas crianças e adolescentes dentro do lar. E aí, contraditoriamente, a casa, que deveria ser um ambiente de segurança, ele passa a ser um ambiente de insegurança. Por quê? Porque a violência intrafamiliar, a violência doméstica infanto-juvenil, ela começa a ficar recorrente, porque muitas das vezes ela é ali, como eu diria, feita, praticada pelos pais, né? Então, por exemplo, nós estamos vivendo aí esse momento do coronavírus, né? Então, enquanto não tem vacina, nós somos aí orientados a ficarmos em isolamento social. Então, o ambiente que até então era para ser, igual eu disse, de segurança, ele passa a ser de insegurança. Por quê? Nós estamos aí com as nossas restrições de movimento. Antes eu saía, eu trabalhava, mamãe! né? Hoje não. Hoje nós temos que, se a pessoa que realmente ela não pode deixar de trabalhar, ela precisa sair para trabalhar, né? Mas a orientação é, se você puder, fique em casa, certo? Então, essas restrições de movimento, as limitações financeiras, porque muitas pessoas não conseguem trabalhar, então, automaticamente, isso interfere nas condições econômicas familiares, né? Sem dizer na insegurança, né? De que, poxa, se eu sair, como que vai ser? Eu vou contrair esse vírus? Não vou contrair esse O vírus? pessoal está com o microfone ligado e fazendo barulho, não está dando nem para ouvir direito. Obrigada. Então, essas limitações de sair, as limitações financeiras, toda essa insegurança, ela faz com que o abusador ali, ele seja encorajado por uma sensação de poder, por uma sensação de controle. E esse confinamento também, ele tem trazido algumas consequências para a dinâmica familiar, com a rotina, com a mudança na rotina, né, aí da vida dos membros. Então, gera toda aí uma questão de não conseguir acesso adequado à saúde, as notícias, né? Nós temos visto aí nos noticiários, não só notícias esperançosas, notícias bacanas, a vacina, né? Ela ainda não atingiu o nível que precisa ser atingido, então, se nós pensarmos, são poucas pessoas ainda vacinadas,
Então, tudo isso muda a rotina dos membros de uma família. E aí, isso tudo gera o quê? Um estresse, né? O estresse familiar, não é verdade? E aí, essa rede de apoio que até então a família tinha, por exemplo, eu tenho meu filho, ele pode ir para a casa de uma tia, ele pode ficar na casa da madrinha, ele pode ficar com a avó. Ah, não, mas hoje eu preciso sair, a minha vizinha está aqui, ela pode olhar para mim. Isso tudo foi alterado. Muitas das vezes as crianças participavam de projetos sociais, elas tinham um momento delas ali no projeto social, um momento de interação, de socialização, e isso tudo foi alterado até mesmo pela dessa questão do coronavírus, né? Então, toda essa tensão que está sendo experienciada, está sendo aí vivenciada, muitas das vezes pelos pais, isso reflete nas crianças e nos adolescentes. E isso vem trazendo aí desmotivação, a criança muitas vezes fica um pouco agressiva, né? Até nós mesmos, nós pais, nós sentimos o nosso momento de abatimento, de cansaço, de insegurança. Então, é toda uma dinâmica familiar que está sofrendo essa alteração, essa ausência da rede de apoio, né? Eu tenho com quem contar nesse momento, isso tudo também traz um ambiente, vai trazendo um ambiente doméstico violento, porque o estresse, ele está ali a todo momento, né? Então, muitas das vezes, o que que acontece? Esse pacto de silêncio dentro de casa, poxa, meu pai chegou, ficou nervoso, brigou com a minha mãe, e aí descontou em mim, me xingou. Então, isso tudo também, ele faz com que esse ambiente, né, ele se torne um ambiente doméstico violento, e aí todos ficam vulneráveis a sofrer algum tipo de violência. O papel da escola é o papel de protetor, e esse papel também ele deixou de acontecer, porque a escola, quando a criança ia para a escola, ela tinha ali, muitas das vezes, na figura do professor, um confidente, alguém que ele podia contar para fazer um desabafo, né? E esse profissional, muitas das vezes, ele tinha um olhar atento para esse aluno, né? Que aí ele poderia até mesmo acionar uma rede de proteção e cuidado para garantir o direito dessa criança e desse adolescente. Então, a escola, ela tem sim um papel fundamental aí, enquanto protetor dessa criança e desse adolescente. Diante disso, a negligência, ela está aí associada à ausência dos cuidados, certo? Então, são ausência de prover as necessidades básicas, uma roupa, uma alimentação, um cuidado médico, a vacina, né? Porque a vacina, deixar de vacinar os filhos, cumprir todo aquele calendário que existe, e até mesmo manter aí a caderneta de vacinação, é negligência. Então, essa também é uma das formas de violência. A segunda forma de violência é o abandono. O abandono, ele é caracterizado pela ausência aí do responsável, tanto pela criança ou pelo adolescente, seja na educação, seja nos cuidados. Tem também o abandono parcial, que é aquela ausência temporária dos pais, quando eles põem a criança ou adolescente em uma situação de risco. E tem um abandono total, quando é aquele afastamento do grupo familiar e as crianças e adolescentes, elas ficam ali sem habitação, fica desamparado, exposto a várias formas de perigo. Muitas das vezes, está sempre muito interligado a negligência e o abandono. Porque se você parar e pensar um pouquinho, a partir do momento que você está sendo negligente, você também está praticando um abandono aí com essa criança e com esse adolescente, porque você está deixando de prover para ela cuidados básicos ali, né? A terceira forma é a violência psicológica. Essa, gente, é mais difícil ainda de ser notada,
de ser detectada, porque a criança, muitas das vezes, ela se fecha, ela não fala, né? Então, a violência psicológica, é um conjunto de atitude, de palavra, de ação, e essas atitudes, elas são dirigidas a envergonhar, censurar, pressionar a criança ou adolescente de modo permanente. Ela pode ocorrer através de xingamentos, de rejeitamento, de isolamento, de aterrorização, ou então quando você exige demais da criança e do adolescente para atender uma necessidade que é sua. Então, por exemplo, você começa ali a xingar a criança, a colocar ali adjetivos que não é bacana, a criança vai se sentindo triste, muitas das vezes ela não vai revidar, porque ela vê no pai e na mãe ali uma autoridade, então tem aquela questão de respeito, mas por dentro ela está sofrendo, né? Porque não é bacana você ficar ganhando xingo toda hora, você ser menosprezado, ser diminuído, né? Às vezes dizer palavras, olha, você não vai dar em nada, nossa, você não serve para nada, você não presta. Então, isso é violência psicológica. E isso pode trazer, gente, danos ao desenvolvimento emocional, ao desenvolvimento físico, sexual, social da criança e do adolescente. Por quê? Porque, como eu disse, é difícil identificar? É, porque a violência até então que está posta, quando a gente fala, violência contra criança e adolescente, você pensa logo em quê? Maus tratos. Mas e a violência psicológica? E a negligência? E o abandono? Então, eles vão sempre ficando assim, para trás. E o outro vai tomando evidência. A violência física é a violência que você vê. Ela está ali, estampada na sua cara. Então, muitas das vezes você considera que violência é só violência física, né? Porque é o uso da força de forma intencional, tem a violência física de forma não acidental. Muitas das vezes essa violência ela é sim perpetrada e ela é executada por um adulto, ou então às vezes uma criança, né? Um adolescente que é mais velho. Então, por exemplo, eu tenho uma criança de 8, eu tenho um adolescente de 17, e aí o de 17 bate no de 8, ou pratica outra violência, né? E aí, muitas das vezes, essas violências ou são os próprios pais, ou são os responsáveis por aquela criança, que são os guardiães, né? Raramente é um adolescente contra uma criança, ou, enfim, geralmente, né? Lógico que a gente também não pode generalizar, mas na sua maioria é um adulto. E essa violência física, ela pode deixar ou não marca evidente. Num caso extremo, pessoal, essa violência física, ela leva à morte, né? Porque imagina, você muitas das vezes chegou cansado do trabalho, já está nervoso por N situações, a criança chega, você descobre uma travessura dessa criança, enfim, e aí você quer corrigir essa criança. E aí você começa ali, xinga, depois você bate, e naquele momento, no calor, dependendo da forma que você agride, dependendo de como é a sua intensidade, isso pode levar à morte. Nós temos N casos aí, né, que depois a gente vai falar um pouquinho também, que chegaram a esse extremo. E por último, a violência sexual, né? A violência sexual, ela é ocorrência, e ela é praticada geralmente por pessoas maiores de idade, com pessoas de idade inferior a 14 anos. Né? Existem outras práticas aí, entre pessoas maiores de idade e adolescentes acima de 14 anos, e que também são considerados crimes sexuais, dependendo do grau de parentesco, status da responsabilidade da pessoa, né? Os meios utilizados para a obtenção desse ato sexual, a existência ou não de consentimento. Então, que fique claro que qualquer prática sexual forçada, com emprego de violência, de ameaça ou fraude, é considerada crime e violência, seja ela exercida contra criança, contra adolescente, contra o adulto, né? E aqui, a gente também tem que deixar claro que
A criança ou adolescente muitas vezes vai falar assim, mas eu consenti. Geralmente o adolescente, porque a criança ela ainda não tem muito discernimento da questão do ato sexual. Mas vamos supor um adolescente. Não, mas eu consenti. Espera, vamos pontuar. Porque crianças e adolescentes, aí muitas das vezes com a ligação de consentimento de práticas de atos sexuais, eles devem ser questionados, porque crianças e adolescentes são considerados seres humanos em condição peculiar de desenvolvimento. Então, o que é isso? É quando a capacidade de autonomia deles, para consentir ou não, ainda não está no processo ainda está no processo de construção. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz disso. Eles são crianças e adolescentes, são seres humanos em condição peculiar de desenvolvimento, eles estão desenvolvendo. Então, eles não têm ainda essa autonomia para consentir ou não, né? E todas essas violências, gente, que nós estamos dizendo aqui, esses tipos de violência, eles se acentuam muito mais quando se trata de crianças e adolescentes com deficiências. A gente não pode esquecer das nossas crianças e adolescentes com deficiências. Então, se o número de crianças e adolescentes que sofrem esse tipo de violência, vamos colocar aí um exemplo. São 10 crianças dia. O número de crianças e adolescentes com deficiência também é grande. E muitas das vezes, isso fica em silêncio, né? E aqui eu trouxe 2 autores que dizem assim: todo ato ou omissão praticado por pais, parentes ou responsáveis contra criança ou adolescente, que sendo capaz de causar à vítima dor ou dano de natureza física, sexual ou psicológica, implica, de um lado, uma transgressão do poder, o dever de proteção do adulto, e do outro, leva à coisificação da infância, isto é, a negação do direito que crianças e adolescentes têm de serem tratados como sujeitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. É isso que nós estamos falando. Nós, enquanto responsáveis, guardiões, adultos, nós temos que proteger. Do outro lado, a criança que sofre todo esse tipo de violência, né? Ela se sente como? Poxa, peraí, eu sou o quê? Um objeto? Sabe? Então, cabe a nós, sim, o dever aí de proteger. E aqui eu trouxe uns dados para vocês. Eu peguei esses dados aí em jornais, são fontes aí, né, que são veiculadas, enfim. Minas Gerais, gente, só no primeiro trimestre desse ano, os 3 primeiros meses, em média, por dia, foram 17 casos de criança e adolescente vítimas de lesão corporal ou maus tratos, que é isso que nós estamos dizendo aqui, a violência intrafamiliar, 9 ocorrências de estupro de vulnerável, que são as crianças e adolescentes, por dia. E aí, em fevereiro, uma criança de 1 ano e 5 meses morreu vítima de agressão. 1 ano e 5 meses. Lá na unidade de pronto atendimento ali na Leste. Os suspeitos do crime são os pais, foram presos. O boletim de ocorrência diz que o bebê tinha hematomas na cabeça, no peito e fratura na perna. Que é isso que nós dissemos agora há pouco. Dependendo da intensidade que você pegou a sua criança, enfim, ou que você viu alguém pegando uma criança para poder bater, pode levar à morte. E aí, quando foi em abril, um espancamento de uma criança de 4 anos no bairro Nova Camileira. Levou à prisão um homem que sequestrou e estuprou a própria filha de 15 anos com quem teve um filho. Uma relação envolvendo ameaça, tortura psicológica e estupro. Olha, levou à prisão um homem que sequestrou e estuprou a própria filha, intrafamiliar, dentro de casa. Aí no domingo, dia 16 agora, nós estamos em maio, né?
O corpo da menina Ana Paula, de 6 anos, foi encontrado dentro de um rio, lá em Unai, no interior, né? Na região aí noroeste de Minas. Ela desapareceu desde o dia 13 de maio. O padrasto foi detido suspeito de ter matado e estuprado a criança, dentro de casa, intrafamiliar. E em Betim, aqui na Grande BH, a polícia concluiu inquérito sobre a agressão sofrida por uma menina de 2 anos, na segunda-feira, dia 18 de maio. Padrasto e a mãe da menina foram indiciados. Segundo a polícia, o padrasto tentou matar a enteada por ciúmes da relação de mãe e filha. Dentro de casa, a violência intrafamiliar chegou ao extremo da violência física. E aqui eu trouxe para vocês os dados, por quê? Isso, tudo que a gente fala, né, mas morreu aqui, mas morreu ali, então a gente falando um para o outro parece que é pouco, então ele se torna dados. E a partir dos dados, né, é que nós podemos aí começar toda uma mobilização, toda uma campanha, que é aquilo que a gente falou no começo, conhecimento, para que a gente possa proteger. Então, o total de registro de violência contra criança e adolescente, aproximadamente 35 mil denúncias, resultaram em 132 mil violações contra o público. As mais recorrentes são as que violam a integridade de criança e adolescente. Então, olha, violência física, que eu falei com vocês, que é a que está na cara da gente, né? Maus tratos, a agressão, a insubsistência material e a violência psicológica. Por quê? É a falta afetiva, é a ameaça, é o assédio moral, é a alienação parental. Alienação parental, quando os pais são separados, muitas das vezes a criança está com a mãe, então a mãe fala mal do pai. Se a criança está com o pai, o pai fala mal da mãe, e a criança fica ali naquele meio. E ela, infelizmente, gente, assim, é muito sofrido para uma criança ficar entre duas pessoas que ela ama, são os pais, e aí ser pressionada para tomar partido. A criança, geralmente, ela não toma partido, ela quer os dois, ela ama os dois, né? Então, essa é a alienação parental. E aí a violência física, ela foi citada em 25 mil denúncias. A violência psicológica esteve presente em 25,6 mil denúncias, cerca de 20,8 mil denúncias, pais e mães eram suspeitos da violação, e 59,6% do total é relacionado ao grupo de crianças e adolescentes. E aí os dados ainda mostraram que a maioria dessas denúncias tinham como vítimas meninas, na faixa de 12 a 14 anos. Então, 66% aí era menina na faixa de 12 a 14 anos. Então, logo depois, tinha aí 5 mil denúncias de crianças de 2 a 4 anos de idade, e nessa faixa etária, 52%, abri um parênteses para vocês aqui, porque realmente os casos com meninas, eles são maiores, mas os casos com meninos também acontecem, só que eles muitas das vezes não são denunciados. Falamos de todas as violências, falamos aí dos números, mostramos registros aí nas mídias, nos jornais, enfim. Tá bom, Claudinha, mas você falou isso tudo, e qual que é aí, então, o equipamento, né, que eu faço uma denúncia, como que eu posso proteger aí a criança e esse adolescente? Então, agora, a gente vai conhecer alguns dos, né, canais aí o equipamento, né, para denunciar. Então, nós temos o Disque 100. Eu imagino que todos já tenham ouvido aí, em algum momento, dizer do Disque 100. Ele é mais conhecido como Disque Direitos Humanos. E ele é um canal oficial do Ministério da Mulher e da Família, e ele recebe as denúncias anônimas de qualquer violação de direito humano, incluindo a situação de violência sexual contra criança e adolescente,
de qualquer parte do Brasil e é totalmente gratuito. E o atendimento funciona 24 horas todos os dias da semana. Tá, mas aí eu ligo e o que que acontece? Quando você liga, você não precisa se identificar porque é anônimo. E aí, a partir do momento que você faz a sua denúncia, esse órgão ele encaminha a sua denúncia para o órgão competente na cidade de origem aí da criança e do adolescente para investigação. Então, beleza, eu quero denunciar que o meu vizinho agrediu a criança dele. Eu ligo no Disque 100. Eu sou de Belo Horizonte. Ah, mas qual que é o bairro que você está, por exemplo? Ah, Maria Gorete. Ok. Então, onde que tem ali o conselho tutelar que atende o bairro Maria Gorete? E aí, esse Disque 100, ele faz justamente isso. Ele encaminha a denúncia para o órgão competente. Então, o órgão competente vai ser o conselho tutelar. E aí, quando essa denúncia, né, ela chega no conselho tutelar, o conselho tutelar, ele tem o dever de apurar o fato. Se a denúncia for verídica, ele já encaminha para o Ministério Público. Ah, tá, Claudinha, mas eu não quero denunciar no Disque 100. Eu estou aqui pertinho, então eu vou no Conselho Tutelar. Você pode ir lá pessoalmente, até mesmo você pode ligar e fazer a sua denúncia. De qualquer forma, o Conselho Tutelar, ele vai ser sim notificado, ele vai ser aí acionado e ele passa para o Ministério Público. O Ministério Público, ele é um órgão, ele é responsável pela fiscalização do cumprimento da lei no Brasil, e incluindo aí a proteção, né, aos direitos da criança e do adolescente. Então, nós temos o Ministério Público, ele tem o quê? Ele é responsável por fiscalizar o cumprimento da lei. E qual que é a lei que protege a criança e o adolescente? O ECA. Então, se eu fiz uma denúncia a respeito de criança e adolescente, o Ministério Público vai lá para confirmar, para fiscalizar se essa lei está sendo cumprida ou não. Então, diz que 100, fez a denúncia, encaminha para o órgão competente. E aí, agora nós temos aí, como essa questão da tecnologia, nós temos alguns aplicativos. Então, a gente tem um aplicativo chama Proteja Brasil. Depois, quando vocês estiverem com tempo, aí vocês, junto com a criança, com o adolescente, procura aí no Google Proteja Brasil, para que vocês possam também conhecer. Ah, mas eu não vou usar, mas é bom que você conheça, porque de repente tem alguém que quer usar um aplicativo e você pode ser o multiplicador dessa informação. O Proteja Brasil ele é um aplicativo gratuito para você fazer a denúncia de violação de direito humano. Então, ele localiza o órgão de proteção aí das principais capitais e ele também funciona como uma ferramenta de informação sobre as diferentes violações. Aí eu vou entrar aqui no aplicativo, eu vou aprender, então, quais são as diferentes violações. Lá também você vai aprender sobre isso. E tem uma plataforma também muito bacana que ela chama Safernet. Ela recebe as denúncias de quaisquer crimes contra os direitos humanos que acontecem dentro do ambiente digital. Inclui a pornografia infantil, o aliciamento de criança e adolescente online, outros tipos de violência sexual contra meninos e meninas. E aí, para você denunciar, você entra no site safernet.org.br e ali você pode fazer a denúncia. Porque nessa era digital, claro que todo mundo quer ficar conectado, né? Mas a gente tem que saber também usar a internet. Os nossos filhos, eles têm que saber fazer bom uso da internet. Ela está aí para nos auxiliar, para garantir aí que a gente tenha acesso mais rápido a outras informações, mas se você não souber usar, ela também, ela pode ser aí um canal tecnológico que te leva para caminhos que não são bacanas. Então, pais aí, guardiões, avô, tia, enfim, cuidado com a internet. A internet é bacana? É, mas você também precisa fiscalizar o seu filho no uso da internet. Olha, me dá um celular, hoje tem muito disso, né? Me dá um celular, então tem crianças aí de 10, 11 anos que tem celular. Isso aí vai de pai, né? Cada um tem aí
a sua concepção. Ok, eu te dei um celular, mas como que você vai fazer uso desse celular? Então, eu aconselho aos pais aí, aos guardiões, a também estarem junto com os filhos, com as crianças e adolescentes, no uso dessa tecnologia, tá bom? Tem também aqui alguns órgãos que a gente já conhece, igual a Polícia Militar. A Polícia Militar ela está aí para garantir o cumprimento dos direitos da criança e adolescente previsto na lei, né? E agir se algum desses direitos for violado. Então, a gente sabe que é o 190, né, para contatar aí um policial militar. O atendimento também funciona 24 horas, todos os dias da semana. A Polícia Militar, ela também está para garantir o cumprimento do direito de criança e do adolescente. A Polícia Civil, da mesma forma, ela é uma delegacia especializada, integrante, né? Nós temos as delegacias especializadas aí, integrantes da Polícia Civil, e ela investiga os crimes. Então, a Polícia Militar é acionada, faz o boletim de ocorrência. Depois é encaminhado para a Polícia Civil um inquérito, abre um inquérito. Por quê? Polícia Civil investiga os crimes, né? Tanto aí de crianças e adolescentes que elas são vítimas. E aí você pode ligar no 197, da mesma forma que você liga no 190, você liga no 197, ou então você pode procurar a delegacia mais próxima aí da sua casa para registrar a denúncia. E aí, nós temos também a Polícia Rodoviária Federal. Ah, mas eu não estou perto aqui de uma rodovia federal, mas de repente você viajou, passou perto de um posto de gasolina, viu ali muitos caminhões parados, e de repente você viu ali algumas meninas sendo aliciadas, né, para a questão da exploração sexual. Disca 191, Polícia Rodoviária Federal. Ela vai receber as denúncias do caso de violência sexual de criança e adolescente nas estradas brasileiras. Principalmente, gente, caso de exploração. Porque a gente sabe aí que as regiões, assim, bem vulneráveis, aquelas regiões economicamente falando, assim, bem vulnerável, muitas das vezes a solução que a família encontra é permitir ali que aquela adolescente, ela inicie ali uma questão, né, uma vida sexual, mas é de exploração, onde ela vai fazer o quê? Ela vai ali vender, né, o corpo em troca ali de um valor que muitas das vezes é para ela comprar, a família, né, comprar um pão, uma roupa, um chinelo. Então, tem que ser feita também a denúncia, porque essa criança, essa adolescente, enfim, que está passando por isso, nessas estradas aí, nesses interiorzão bravo, elas também têm que ser protegidas. É nosso dever. Lembra que eu falei lá no ECA? É dever de todos. É nosso dever. E aí, por fim, eu quero falar com vocês aí dos níveis de prevenção. Tá, mas, Claudinha, o que é isso, nível de prevenção? Nós falamos que a gente tem que conhecer para proteger, certo? Mas a proteção, ela tem alguns níveis. O que eu tenho que fazer primeiro para proteger? Ok, primeiro eu já conheci, né? Mas eu preciso aí fazer campanhas educativas, preciso fazer aí mobilização, as políticas de prevenção. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, segunda-feira, 7 horas da noite, né? Vocês pais, eu aqui, enquanto aí uma multiplicadora, né? Não sou aí detentora de todo saber, mas o que eu sei eu quero passar, compartilhar com vocês. Nós estamos aqui fazendo aí uma prevenção primária, porque nós estamos falando de coisas que lá na frente você fala, opa, isso aí eu já ouvi Claudinha falar, isso eu sei. Precisa realmente de uma campanha, precisa de mobilizar, então, para as políticas de prevenção. E a partir do momento que a gente faz isso, o nível secundário, que é um nível que vai aperfeiçoar o sistema de garantia de direito, porque o sistema de garantia, ele nada mais é do que os conselhos tutelares, o Ministério Público, as delegacias especializadas, a Justiça da Infância e da Adolescência, a Defensoria Pública. Então, a partir do momento que a gente trabalha aqui
na prevenção primária, a gente também precisa aperfeiçoar o sistema, eles precisam aperfeiçoar, né? Eles precisam fazer o quê? Eles precisam melhorar, eles precisam se aperfeiçoar para que concretize as ações de prevenção. Porque senão nada vai adiantar a gente debater, mobilizar, se não melhora também esse sistema de garantia de direito. E aí, no terceiro nível aí de proteção, fala da implantação de serviço, que é tanto para criança e adolescente, abusado, enfim, quanto para o autor da agressão. Porque antigamente, não, a criança foi aí, sofreu, né, a violência, enfim, teve o direito dela violado, então cuidava lá da criança. Tá, mas espera aqui, e o abusador? Porque nós falamos que muitas das vezes esse abusador está dentro de casa, não é verdade? Tá, então eu preciso também ter a implantação de serviço para esse abusador. O que que seria esse serviço? Uma escuta especializada para criança, um protocolo de atendimento às crianças que foram vítimas. A saúde já tem protocolo de atendimento. Quando uma criança chega no posto e ali é feito um atendimento e eles, por algum momento, desconfiam de uma violência, enfim, eles têm todo um protocolo para atender aquela criança, para fazer os encaminhamentos, não é verdade? Então, um guia de atuação mesmo. Olha, recebi uma criança aqui vítima de maus tratos e violência, o que que eu tenho que fazer? Então, isso tudo é implantação de serviço que atende a criança e adolescente. Mas aí, para o autor da agressão, eu preciso de um atendimento psicossocial para ele, preciso de um atendimento, muitas vezes, jurídico, né? Eu preciso de orientação, eu preciso de um apoio sociofamiliar, porque essa criança, gente, em algum momento, ela volta para esse lar. Se for um caso extremo, ela não volta para o lar, ela vai para um abrigo, porque aí destitui o poder familiar. Opa, pais, responsável? Não, você não vai ficar com ela. Isso que você fez não pode. Então, ela vai para um abrigo. Então, esses níveis de prevenção nós precisamos trabalhar, né? Que sou eu, você, e isso é como uma engrenagem. Então, primeiro a gente, depois aí o sistema de garantia e terceiro a implantação de serviços. Então, eu quero que vocês lembrem sempre de utilizar qualquer um desses canais que nós mencionamos aqui para denunciar qualquer violação de direito de crianças e adolescentes, tá bom? Agradeço muito aí a vocês pela paciência, peço perdão aí pela falha, né, nas questões técnicas aí, mas eu acho que era isso que eu queria passar um pouquinho para vocês. Se cada um aqui hoje fala comigo assim, Claudinha, hoje eu sei o que é uma violência, eu sei o número de um canal aí de denúncia, eu vou ficar muito feliz. E que vocês também possam ser multiplicadores de todo o conhecimento assim que a gente trocou hoje, né? Que eu possa, de alguma forma, ter contribuído para a vida de vocês e para a vida do filho de vocês. Tá bom? Ai, Claudinha, que maravilha. E é isso. Fala mais. E aí, pessoal? Vou pedir a Claudinha para falar pelo menos meia hora pra gente. Se eu pudesse, eu ficava aqui, ó. Claudinha, você vai abrir para perguntas? Fiquem à vontade. Disponibilidade? O que vocês quiserem perguntar e tiver o meu alcance, se eu souber, eu respondo com todo amor e carinho. O que eu não Então, souber, pessoal, prometo que procuro. Uns 10 minutinhos aí para perguntar. Nós falamos meia hora, só que Claudinha, ela falou bastante, né? Falou que a gente precisava aprender mesmo, né? Desculpa. Mas alguém quer fazer pergunta aí? Umas 3 perguntas, Cláudia? À vontade. À vontade? Ah, gente, então até meia-noite, tá bom? Então, pessoal, quem quer perguntar, tem um pai aí, tá doido para perguntar, Claudinha, Luciano, Márcio, tá doido para falar alguma coisa. Tô vendo o rostinho do Luciano. O seu microfone, Luciano, fala pra gente o que você achou da palestra, se você é pai de quem. Abre o microfone, seu microfone está fechado. Ou sou eu que tenho que abrir? Tá. Agora sim. Sou pai da Emily, né, que está com 15, né, 15 e 10 meses. E estou muito satisfeito, né, estou gostando, gostei da reunião. Entrei meio atrasado, eu
estava demorando um pouco sobre isso aí. O que eu queria perguntar é a respeito desse Disque 100 aí, que eu não sabia, né? Que de que forma que eu posso ajudar também, né? Fazer uma pergunta de forma que eu posso estar ajudando aí as pessoas que não sabem também, que eu sei que muita gente não sabe. Sim. Só isso. Que bom, Luciano, obrigado, fico muito feliz. E o Disque 100, ele é igual eu falei, as pessoas acham que o Disque 100 é só para violação de... Ah, não, é só direito humano, criança e adolescente não entra. Entra. Ah, tá. Criança e adolescente está dentro da questão dos direitos humanos. Então, você pode também, no Disque 100, quando a gente fala de direitos humanos, né? Aí abre um leque. Vamos supor, hoje não é o foco do nosso bate-papo, mas eu vou dar um exemplo. Idoso. De repente você tem um vizinho, ele é idoso e ele está sofrendo maus tratos. Sim. Tá. Vai fazer uma denúncia, idoso. Ah, não, tem um vizinho. Ah, não, eu conheço uma pessoa, ele é deficiente, né? A pessoa com deficiência, e ele está sendo abusado. Disque 100. Por quê? No Disque 100, eles filtram. Então, criança e adolescente, vai para o conselho tutelar. Idoso, conselho do idoso. Entende? Então, o Disque 100, ele é aí o canal de denúncia mesmo. E nós temos que ser multiplicadores, né? Então, você perguntou, como que eu posso te ajudar? Taca Disque 100. Ah, você viu alguma coisa? Vou ligar no Disque 100, né? Que é a forma que a gente tem de dar visibilidade para todo esse tipo de violência, né? Porque, igual eu falei, gera números. E esses números vão mostrando que, olha, está aumentando. Então, pandemia, nós falamos disso agora. Ah, os números aumentaram? Não, os números diminuíram. Mas por quê? Porque acontece dentro de casa. O agressor está ali com você. Então, tem um pacto de silêncio. Vou ficar caladinho. Entendeu? Mas o Disque 100 é o canal que você pode fazer qualquer tipo de denúncia contra a violação de direitos humanos. Tá. A irmã Conceição quer falar agora. Ô, Luciano, desliga seu microfone para nós, por gentileza. Obrigada, Luciano, pela participação. Obrigada, Luciano. Nada, tchau. Só completando aí, né, Cláudia, que não precisa da gente ter certeza que o fato esteja acontecendo. A gente pode suspeitar e denunciar. Cabe à justiça investigar. Isso. Nós, se a gente vê alguma coisa suspeita, a gente denuncia. E cabe à justiça investigar. Não precisa da gente ter certeza do fato. Isso mesmo. Só de você... Opa! Vou denunciar. E aí, é igual a gente falou, eles vão investigar. Se for, ok. Se não, não tem problema. Você pelo menos denunciou. Mais alguém, gente? Levantou a mãozinha aí. A Carla tinha levantado a mão. Carla Rodrigues. Fatinha, tudo bem? Tudo. Na verdade, eu quero agradecer essa oportunidade, agradecer a Claudinha. Foi, assim, uma palestra incrível, agregou muito, trouxe extremo conhecimento para todos nós. Eu quero agradecer a todos por essa oportunidade maravilhosa para mim, viu? De aprendizado. Muito obrigada, irmã Conceição, também, por essa oportunidade de aprendizado. Obrigada a todos. Eu que agradeço, Carla. Obrigada a vocês aí pela paciência, né? E realmente pela disponibilidade. Porque não é todo mundo que está disponível para falar de um tema que é pesado, gente. É pesado, né? Mas que cada vez mais nós possamos conhecer, porque o conhecimento é o primeiro passo para que a gente possa proteger as nossas crianças, nossos adolescentes. E eu estou vendo adolescente ali também, ali com a Maria Helena. Muito bom. Muito bom. Olha, outra adolescente ali, Letícia.
Que bacana, que bacana. Muito bom os adolescentes participarem. Faz muito sentido. Boa noite. Olá. Eu sou a mãe da Raíssa Ferreira. Foi muito interessante, né, ouvir essa palestra, porque eu, assim, na minha adolescência, assim, na época de adolescente, eu também fui vítima, né, de abusos, né, de parente. Então, assim, não tive, né, como, não disse para ninguém, ficou até hoje comigo, né, eu nunca tive como falar para ninguém, para família, para ninguém. Então, assim, eu guardei para mim esses anos todos, né? E então, assim, é bom, porque às vezes, se tiver alguém que eu saiba, que eu souber, então, pelo menos, eu suspeitar, eu posso fazer aquilo que eu não podia eu mesmo fazer por mim na época de adolescente, de criança, fazer, né, pela essa criança, pelo adolescente. Eu gostaria só de saber se tem um adolescente que é muito fechado, que vive no mundo dele, que não se abre para ninguém, como a gente fica sabendo de alguma coisa, né? Porque tem muitos adolescentes, né, que em escola, né, porque são muitos homens, né, que trabalham em escola. Então eu sou meio receosa sobre isso. Eu não concordo, mas também não posso fazer nada. Mas tem adolescente que às vezes sofre um abuso na escola e se fecha, não conta para ninguém, para a mãe, para ninguém. Eu não sei se é medo, o que é, da mesma forma que eu creio eu também que eu senti isso na época, né? Então não contei para ninguém. Então, assim, hoje acho que tem mais possibilidade de algum adolescente deles se abrirem, né? E tem uns que é meio muito fechado, assim, eu observo alguns adolescentes por aí, eles são muito, assim, para eles si próprios, só se tranca no mundinho deles e não se abre com ninguém, né? Aí eu gostaria de saber o seguinte, se a gente, o que a gente pode fazer, né, por esses adolescentes que geralmente não se abrem, e se a gente vê algo sobre esse maus trato de crianças, não fisicamente, né, psicologicamente, ou até mesmo em termos de violência também contra a criança, é quando você coloca uma criança de 6 anos, 5 anos, 4 anos de idade, fazer eles da casa, obrigar as crianças a fazer as coisas em casa, né? E pôr um menino de 9 anos, 8 anos, 7 anos, para lavar uma louça, lavar roupa, esquentar uma comida, dar banho numa criancinha menor. Aí, se a gente denunciar, até mesmo ligar para esse número 100, né, porque eu também não sabia, fica no sigilo também, né? Isso. Eu. Seu nome é? Elisângela. Elisângela. Sim, o Disque 100, a denúncia, ela é anônima. Você pode fazer a denúncia anônima. Lógico que tem pessoas que não tem problema nenhum em se identificar, mas é garantido o sigilo no momento que você vai fazer a sua denúncia, né? E quando você diz aí da questão dos meninos, né? Foi um pouco do que eu disse também. Os meninos realmente, geralmente eles são mais fechados, né? Então, se o menino ele sofre aí algum abuso, ele tende a retrair mais ainda, né? Então, é um exercício que nós, pais, devemos fazer, né? Que é o exercício do diálogo. Na época dos nossos pais, né, era muito complicado o diálogo. Nós não tínhamos essa liberdade para conversar certos assuntos com os nossos pais, né? Então, muitas das vezes, o que que nós tínhamos que fazer? Calar, engolir. E muitas das vezes o que você cala, o que você engole, e muitas das vezes ele reflete, ele reverbera no seu corpo, né? Manchas roxas, queda de cabelo, ansiedade, estresse, fica nervoso, ou às vezes não, quero dormir, fecha a janela do quarto, fecha a cortina, põe a blusa de frio, põe o capuz, fecha, né?
isso é uma forma, muitas das vezes, de pedir socorro, né? Então, nós pais, nós temos que estar atentos também aos sinais que os nossas crianças e adolescentes, eles começam a emitir para a gente. Então, isso é muito importante. Nas escolas, nós ainda não temos assistentes sociais e psicólogos, né? Seria maravilhoso, gente, maravilhoso. É um projeto de lei aí que está circulando para ter assistente social na escola, justamente porque muitas das vezes ali uma assistente social ou até mesmo uma psicóloga, ela vai conseguir juntamente com o professor, porque o professor está mais direto com aquela criança, né? Ela vai conseguir ali, muitas das vezes, um canal, né? Um diálogo com aquela criança, com aquele adolescente. E através disso, muitas das vezes, ele vai conseguir identificar, vai conseguir acionar uma rede de proteção. Que aí, no caso, nós temos conselho tutelar, porque as escolas já têm essa parceria com o conselho tutelar, não é verdade? Então, e aí pode acontecer isso. Por isso que eu também disse que, com essa questão da pandemia, as crianças não estão indo para a escola. Elas não estão indo aí nos projetos sociais, nos contraturnos escolares, né? Então, muitas das vezes, tudo isso está ali dentro da casa. E como que ela vai acionar aí um canal de proteção desses canais que nós dissemos? Né? Porque muitas das vezes, na maioria das vezes, o agressor está dentro de casa. Tá, mas não é isso? Não, o agressor não está. O agressor estava lá na escola. Se o agressor estava lá na escola, essa criança, a gente subentende que em casa ela está se sentindo segura. Isso. Pode ser que na escola seja ali o ambiente de insegurança dela, né? Mas ainda assim, a melhor forma, num primeiro momento, Elisângela, seria um diálogo. É difícil? Pode ser que ele não queira falar, mas pode ser que os atos, as atitudes, elas estão dizendo alguma coisa, né? O pedido de socorro está ali numa atitude dessa criança, desse adolescente. Então, Verdade. os pais, mais uma vez, os pais, eles têm que ficar atentos aos sinais, né? A criança está muito calada, muito fechada, começa a sondar, o que está acontecendo? Por que você não está assim? Você está triste? Você está com vontade de chorar? Porque às vezes a criança quer chorar, gente. E ela tem esse direito de chorar, né? Assim como nós, muitas vezes a gente não quer chorar. Só que ninguém pergunta pra gente, porque se perguntar nós vamos chorar, não é verdade? Mas a gente também precisa, a criança também precisa. Esse momento que a gente está vivendo de isolamento, isso traz tanta questão que isso vai tomando conta da gente assim, no interior, que às vezes você quer explodir, você quer chorar, não é verdade? Então, diz que 100, para que se você suspeitar, né, é totalmente anônimo, não tem problema, se você quiser, diálogo, né, e aí quando você traz, né, de algo que você viveu lá atrás e que você guardou, né, e que hoje você entende que bacana, hoje isso pode ser dito, né, e se fosse hoje, na época de hoje, você teria uma outra atitude, né? Mas quem somos nós? Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui simplesmente para dizer, entenda a sua dor, mas hoje você pode fazer diferença na vida de outra pessoa. Quando você diz para ela, não se cale, faça uma denúncia para que o seu direito seja garantido. É que eu falo com a minha filha, né, que é adolescente, eu digo muito sempre para ela, eu sempre disse, olha, na escola tem muito homem trabalhando, viu? Sim. Então, você fica atento, qualquer coisa, qualquer sinal que um deles está lá com você, ou um gesto, qualquer coisa que você fala com a diretora, comunica na escola, mas ela meio assim, muito na dela, aí eu falo para ela, eu sempre falo, olha, não fique calado se acontecer alguma coisa. Isso. Né? Então, tem pouco tempo que eu relatei isso para ela e disse para ela, eu não tive chance, ninguém sabe. Isso na minha família ninguém sabe, a única que está sabendo é você. Então,
o que acontecer com você, fala, né? Isso. Porque aí a gente tem uma maneira de ajudar, né? Não? Com Porque certeza. como é que a gente vai ajudar se a E pessoa, nós, isso. né? E nós, igual nós dissemos aqui, nós precisamos incentivar as nossas crianças e adolescentes a não se calarem. É isso mesmo. Né? Aí eu sempre falo. É bom, muito bom mesmo. Que ótimo. Gostei. Obrigada, viu, Elisângela? Por nada. Obrigada. Obrigada, Elisângela. A Débora Cristina Cláudia. também quer falar. Tá. Vamos lá, Débora. Boa noite, gente. Eu sou mãe da Dama. Vamos. Ela fez a pergunta que eu queria fazer, que era sobre se ficava anônimo, né? Uhum. Mas, no mais, ela já respondeu, mas foi muito bom, muito interessante. Eu converso muito com as minhas filhas sobre isso, elas vão para a casa dos pais delas, né? Eu falo com elas que podem ser qualquer um, tia, avô, vó, prima, primo, pai, quem que fazer qualquer coisa com elas, a chegar, me contar, se falar que vai fazer alguma coisa comigo, e não precisa ter medo nem com elas, não, que elas têm que ter a atitude de chegar e me contar para a gente resolver e não deixar ninguém encostar nessa. Nossa, eu sou muito neurótica com isso, com essas coisas, eu sou mesmo. Eu não mando minhas meninas aí nem na padaria para mim, porque eu morro de medo. Eu prefiro eu levantar e ir buscar do que eu mandar e acontecer alguma coisa com a minha filha. Mas foi muito bom, muito interessante mesmo. Eu também não sabia sobre o Disque 100. Foi muito interessante, agregou muita coisa mesmo para a gente. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você e parabéns, continue assim, sendo amiga das suas filhas, né? Porque eu acho que nós precisamos disso, ser amigos dos nossos filhos. Claro, gente, que tem coisa que os nossos filhos não vão dizer para a gente. Porque também nós já fomos adolescente, nós já passamos por essa fase, e muitas das vezes a gente não queria dizer coisas para os nossos pais. Mas eu acho que o canal tem que ficar aberto, para ele sentir liberdade de falar com a gente. E aí, toda vez que a gente perceber que algo está diferente, se esse canal está aberto, eu consigo acessar. Agora, se eu me coloco como uma pessoa intransigente e autoritária, não vai. Não vai. Né? Porque na relação pai, filho, pai, enfim, o guardião tem que ter respeito, né? E tem que ter ali aquela questão de segurança. Olha, eu tenho a liberdade de falar com você sobre isso. Não, hoje eu não quero falar e a gente tem que respeitar. Mas depois, se o canal está aberto, olha, você não quis conversar aquele dia, eu vi que não estava bacana, mas vamos conversar hoje? Né? É sempre deixar esse canal aberto e passar essa segurança, né, para as nossas crianças, nossos adolescentes. Porque eles, quando eles vão para a escola, eles criam ali os vínculos de amizade. Não tem um que ele fala, é meu amigo, tá para tudo, é para a vida inteira. Eles trocam ali também papo, né? Então, eles têm que sentir na gente a mesma segurança que ele tem de falar assim, é meu amigo para a vida inteira. Nós pais, eu falo sempre aqui, eu também tenho filhas, e eu sempre falo, nós estamos aqui, eu estou aqui para mostrar para vocês um caminho. Eu já errei? Já. Então, eu não gostaria que vocês errassem, mas eu quero ser amiga. Não quero ser inimiga, quero ser amiga, né? Então, é isso que a gente precisa, ser amigo. Claro que nós temos o nosso papel de pai, tá, gente? Não estou falando que, vai fazer o que quiser. Não. É questão de ser amigo, de questão de respeito e de poder conversar. Alguém fez uma pergunta aí, Fatinha. Pessoal, já está ficando tarde, né? São quase 9 horas. Eu sei que a Claudinha, ela tem esse coração enorme, né? Se depender dela, ela fica muito tempo. Mas a Larissa Gabriele vai falar, Claudinha, e a gente pode ter mais outra pessoa, que eu estou vendo que é a Larissa. Alguém perguntou aqui no chat, mas eu não consegui. O processo depois da denúncia demora muito tempo? Então, aí o que vai acontecer com o processo? Faz a denúncia, encaminha para o conselho tutelar. Quando é uma violência grave que eu falo é naquela hora, aquele momento, não tem como, então automaticamente já pede a polícia para agir. Tá? Então,
vamos supor, tá, gente? No caso daquele menino, o Henry, lembra? Recente agora, né? O pessoal da alta sociedade, ninguém denunciou, porque não tinha barulho nem nada. Mas vamos supor que tivesse um barulho, um vizinho denunciou. Ó, tá batendo no menino, tá espancando. O Disque 100 automaticamente já ia fazer o quê? Acionar a polícia. A polícia ia lá. E depois o processo continua, tá? Aí depende da morosidade da justiça mesmo. Porque aí o conselho tutelar também vai entrar, vai verificar aquela coisa toda. Mas no primeiro momento, no ato que está acontecendo, é tirar a criança dali. E aí depois começam os trâmites. A Larissa Gabriele vai perguntar e depois a gente finaliza. Pode ser, pessoal? Vocês têm que guardar que amanhã nós vamos ter o presidente do Conselho Tutelar. Gente, amanhã, hein? Preparo bastante perguntas para a gente poder pegar, igual a gente pegou a Claudinha aqui, sabe? Não deixa ele embora fácil, não. Deixa não, gente. Pergunta bastante. Isso. Eu vou participar também, vou fazer minha Isso mesmo, Claudinha, nós vamos ter amanhã o presidente. Olha como vocês estão chiques. Então, vamos concluir com a pergunta da Larissa Gabriele e a gente despede. Tá bom. Pronto, Larissa, está com você. Oi, Larissa. Por que você acha que os meninos, no caso, têm tanta dificuldade de exporem a si que sofrem um tipo de violência, tanto sexual como assédio? Então, Larissa, porque na verdade tem toda uma questão aí de um machismo estrutural. Aí tem aí Luciano, não sei se tem outro pai presente, que vai entender um pouquinho do que eu estou falando. Na nossa época, né, o homem, ele foi criado para não chorar. Homem não chora. Você é homem, né? Não, você tem que agir assim porque você é homem, você é macho. Tinha muito disso, sabe, Larissa? Então, homem não podia chorar, homem não podia demonstrar o sentimento dele, homem não pode sentir dor, ainda hoje, né, gente? Homem não pode sentir dor, homem tem que ser forte. Então, tem muito disso, vem muito de uma cultura, né? E a gente não consegue, da noite para o dia, quebrar, né? Romper com essas culturas que estão postas. Muita coisa melhorou? Melhorou. Mas ainda assim, em muitas famílias acontece de perpetuar esse tipo de criação, de ensinamento, né? Então, muitos meninos, eles sofrem aí, né, sofrem abuso, sofrem assédio. Então, o que que eles fazem? Vou calar. Primeiro, porque se eu disser, o que que eles vão pensar de mim? Eu sou homem, vai falar que eu sou o quê, né? Vergonha. Como que eu vou chegar e eu vou expor isso? Como que eu vou dizer que eu passei por isso? Eles vão dizer assim para mim, não, mas você não pegou e você não revidou, você não bateu? Você entende, Larissa? Então, e aí, eu não trouxe os dados, mas depois eu posso até pesquisar, enfim, se vocês também quiserem pesquisar na internet, o número de casos de meninos registrados, tá, gente? É muito menor do que meninas. Porque eles não vão denunciar, falar. Eu sou, né? Olha, tem um menino, ele foi estuprado. Não, ele foi violentado, ele foi molestado. Não fala, né? Então, tinha aí, há um tempo atrás, muito disso, nas escolinhas de futebol, né? Nos esportes, muito essa questão do assédio a meninos por professores, enfim, até uma questão aí que a mãe, né, que a Elisângela levantou. Por quê? Porque aqui eu sou o poder, eu domino aqui. Você é menina, você quer jogar bola? Você vai ter que aceitar. Ah, você quer jogar vôlei? Enfim, algum esporte, você vai ter que aceitar. Então, muitas das vezes, o menino ele se submete a isso pela questão, né, das ameaças, e muitas vezes também, a maioria, pela questão de vergonha, né? De não dizer, até mesmo por conta dessa cultura que está posta. E é por isso. Mas eu incentivo todos os meninos também, viu?
sentiu ameaçada alguma coisa, vamos denunciar. Não pode ficar calado. E é isso. Obrigada. Obrigada a você, Gabriele. Tá fechado o áudio, Fatinha. Um dia eu fico craque nesse microfone. Laís, obrigada pela participação, viu? Acho que você é adolescente, né? É. Né? Pela vozinha. Sim. Parabéns. Então, muito bom. Prometo fazer um seminário para vocês, tá? Só para os adolescentes. Isso. Nossa, gente, olha como que eu estou me comprometendo aqui. Então, Claudinha, eu vou passar para a irmã, que eu sei que ela vai querer falar também. Não tenho palavras para te agradecer, viu? Pela sua disponibilidade, pelo seu cuidado conosco, né? E, assim, prontamente você aceitou o convite, nem perguntou que horário, nem nada. Não colocou nenhuma objeção, né? Então, assim, de coração mesmo, muito obrigada. Eu acredito que todos os pais também gostariam de falar a mesma coisa que eu estou falando. E só o Senhor Jesus vai te recompensar, viu? Amém. Porque nós hoje estamos saindo daqui mais, assim, mais fortalecidos, né? Para enfrentar aí a violência, né? Contra as crianças e adolescentes e a autoproteção, né? Isso. Então, muitíssimo obrigada mesmo, de coração, tá bom? Eu gostaria de convidar os pais, né, a quem está presente, para a gente dar uma salva de palmas para a Claudinha, já que a gente não pode dar um abraço presencial, né? Mas a gente deixa uma salva de palmas para ela, assim, virtual. 1, 2 e... Irmã, salva de dá com a palmas para senhora. você. Dá com a senhora. Para vocês, pais, que merecem todas as palmas. E, ó, muito abraço. Pois é, gente. Então, iniciamos com chave de ouro, né, Claudinha, a nossa semana, nosso primeiro seminário. E quero dizer para vocês, somente os pais que estão chegando agora na família do Educandário, que a Fatinha é o nosso canal para conversar sobre violência. Não só disso, né, Fatinha? Mas ela representa o Educandário e está responsável pela nossa política de proteção. Então, adolescentes, querem falar alguma coisa? Pais, querem conversar sobre isso? Ó, passa o fio para a Fatinha aí, que ela vai saber encaminhar tudo que vocês trouxerem de demanda nesse aspecto. Né? Até amanhã, com certeza, nós vamos aprender muito durante essa semana. Aguenta aí um pouquinho que a gente vai aprender. A nossa gratidão eterna a você, viu, Claudinha, que abriu esse primeiro seminário, vai ficar na história, tá? A gente conta sempre com esses dons que vocês têm para ajudar a gente. Então, a nossa intenção é sempre proteger, é sempre propagar que essa proteção. Não quer muito dizer isso, não quer muito falar sobre isso, e a gente agradece muito a você, que Deus te abençoe, te proteja, te acompanhe aí na sua jornada, te capacite sempre para ser essa luz que você foi na nossa vida hoje. Tá? Um grande abraço, carinho do Educandário, e a gente fica esperando uma visita, né? Para conhecer entidades, morrendo de saudade de fazer festa, né, gente? Saudades da festa, do encontro, do abraço. Então, a nossa gratidão aí, e quem sabe em breve a gente pode entregar esse abraço, né? Presencialmente, caloroso. Ótimo. Então, que Deus te abençoe hoje e sempre. Vive a nossa gratidão. Amém. Muito obrigada a todos. O convite, quero muito fazer uma visita, sim, e eu creio que quando essa pandemia passar, porque ela vai passar, nós vamos poder nos encontrar, nós vamos nos abraçar e nós vamos fazer várias palestras, tete a tete, olho no olho, vai ser maravilhoso. Obrigada aí de coração, viu, gente? Obrigada aí por ficarem até esse horário, né? E falar com vocês, não deixem de participar o resto da semana.
Serão palestras muito enriquecedoras e é uma engrenagem. Uma vai completando a outra. E quando chegar na sexta-feira, vocês vão ver que, ó, nós já seremos multiplicadores. A gente vai ter um tanto de informação para poder replicar. Muito obrigada a todos que estão colocando as mensagens aí. Obrigada do fundo do coração mesmo, viu? Foi maravilhoso.